Mas se tem uma coisa cíclica nessa vida é o futebol. Tudo é extremamente cíclico, porque hoje você pode ser um dos jogadores mais adorados do mundo. Se você não se cuidar e não fizer por onde, em pouco tempo, na verdade em questão de meses até semanas, você se torna um jogador simplesmente flopado, odiado e até mesmo sendo feito de chacota e piada pelas outras pessoas. Em 2022, se chegassem pra você e falasse que o Antony seria um dos maiores flops de 2024, você poderia até concordar, mas não com tanta ênfase, pois na época ele havia acabado de chegar após ser badaladamente contratado pelo Manchester United após grandes temporadas pelo Ajax, fora toda a pompa e o brilho que ele havia desempenhado no São Paulo. Já era quase que unanimidade que Antony Matheus dos Santos seria um dos jogadores mais intocáveis do esporte, de maneira a surpreender e ser um dos brasileiros mais rentáveis e notáveis dentre todo o planeta futebolístico, pois pra falar a verdade, aqueles que apostaram isso simplesmente caíram do cavalo, pois não foram só essas pessoas que caíram desse próprio cavalo, o Antony foi o que principalmente mais se prejudicou. E com a má fase escancarada do Manchester United, Antony acabou pagando um pato que ele mesmo acabou contribuindo em desenvolver. Veja agora porque Antony é considerado, para muitas pessoas, a pior contratação dos últimos anos e dessa atual era do Manchester United. E quando eu falo isso, eu tô falando sério. Se inscreva no canal, deixa seu like e faça aquilo claro que você já sabe se você quiser. O canal já foi muito mais longe do que eu esperava, e sou eternamente grato a todos vocês. O cara que era simplesmente considerado estileira, o cara que despertava boas intenções, o cara que despertava a esperança do torcedor Red Devil de que poderia ser o começo e o processo de um pilar de reconstrução de um clube carente de títulos e que poderia assim surpreender o planeta com boas contratações. O United gastou cerca de 100 milhões de euros por Antony, isso claro com todas as bonificações. À época, em 2022, parecia que seria um valor muito bem gasto, porque os resultados começavam a surgir dentro do início do trabalho e do escopo desse trabalho do treinador Erik ten Hag. Os caminhos de Antony e ten Hag se cruzaram juntos no Ajax. Ten Hag, o treinador, foi cotado para treinar o United muito por conta do seu belíssimo trabalho na equipe holandesa. Tanto Antony quanto ten Hag vieram de uma espécie de barca holandesa, não necessariamente barca, já que a gente desbarca quando um jogador é dispensado ou algo assim. Mas para falar a verdade, o plantel do Ajax parecia perfeito para que o United pudesse trazer bons jogadores, de custo-benefício bom e claro, toda uma equipe técnica que faria a equipe dos Unidos brilhar. Mas hoje os torcedores, na verdade, dizem que foi um grande erro o Manchester United não ter contratado o outro jogador que atuava pelo lado, que atuava um lado oposto ao Antony, o jogador Kudus, um ganês que hoje vem muito mais em alta na temporada e que para muitas pessoas joga muito mais o fino do que o próprio Antony, só que porém não tem a mesma mídia que o jogador da seleção brasileira, ou melhor dizendo, ex-seleção brasileira, pois não vem sendo convocado com a mesma ênfase. Para veículos da imprensa inglesa, o atacante brasileiro Antony merece o título de pior contratação da história do Manchester United. A definição que foi utilizada pelo tabloide The Sun e pelos sites Goal.com e Team Talk, entre outros, é resultado do tamanho da decepção que o ex-jogador do São Paulo e do Ajax provocou em Old Trafford. Antony custou 95 milhões de euros, 510,1 milhões de reais na cotação da época, e é o segundo reforço mais caro do clube em todos os tempos. Mas apesar de estar na Inglaterra há 1 ano e 6 meses, ele ainda não chegou nem à marca de 10 gols com a tradicional camisa vermelha. Os Diabos Vermelhos realmente vem sendo o grande calvário do jogador, muito longe de desempenhar o melhor futebol possível. Anti-titular absoluto hoje, ele come banco, mas não é comer qualquer banco, come a reserva absoluta, muito longe de ser cotado a ser um dos principais jogadores do clube. Mais que isso, na atual edição do campeonato inglês, em 27 jogos disputados até aqui, Antony tem a incrível marca de sim, 0 gols. Ele tá zerado, tal qual o Richarlison esteve até um tempo desses. Se o Pombo estava zerado na temporada 22-23, essa é a hora do Antony também estar. Antony está completamente zerado na competição há 10 meses, desde o dia 13 de maio do ano passado, quando distribuiu uma assistência na goleada por 4-0 do United sobre o Wolverhampton. Para encontrar o seu último gol na Liga Nacional mais badalada do planeta, é preciso voltar ainda mais no tempo. Foi em 16 de abril de 2023, numa vitória por 2-0 sobre o Nottingham Forest. Mesmo que a gente considere também as outras competições da temporada, Antony passou um semestre inteiro sem ter participação direta em gols. O jejum só foi quebrado realmente no confronto contra o modesto Newport County da 4ª divisão em 28 de janeiro desse ano, quando ele anotou um tento e deu uma assistência. Porém, contra o Newport County, pro jogador do potencial que o Antony tinha, é muito pouco. E depois dessa partida, válida pela 4ª rodada da Copa da Inglaterra, a cena de o brasileiro nada a produzir em campo, pelo menos nada que movimente o placar, voltou com tudo. O jogador chegou até mesmo perder vaga para menino da base, contratado para ser o dono do lateral direito do ataque do United. Veja bem, o dono, Antony hoje é reserva da revelação argentina Alejandro Garnacho, que originalmente jogava pela esquerda e mudou de lado para ajudar a resolver o próprio problema da equipe. Sim,
Anthony é o próprio problema. Só que o descontentamento do técnico Erik ten Hag com o brasileiro é tão, mas tão grande que na rodada passada do inglês, sem poder contar com o novo titular da posição, ele preferiu, veja bem, escalar o garoto Omari Forson, de 19 anos, que ainda joga pelas equipes de base do clube, e deixar o estrelado reforço no banco. Ele chegou a jogar apenas 30 segundos no dia do seu próprio aniversário, em própria derrota do Manchester United para o próprio Fulham pela Premier League. Cada vez menos importante o Trafford, Anthony soma apenas 4 minutos em campo nas últimas 4 rodadas da Premier League. De acordo com o jornal Daily Mail, o atacante brasileiro é um dos jogadores que a diretoria do United pretende negociar na próxima janela de transferências. O clube inglês, no entanto, está ciente de que não conseguirá arrecadar com a possível venda do jogador o mesmo valor que gastou para levá-lo à Inglaterra, ou seja, que amargará um belo prejuízo com a transação. Além do rendimento abaixo do esperado, Anthony tem contra si as acusações de agressão feitas pela DJ e influenciadora digital Gabriela Cavallin, sua ex-namorada. Apesar de o jogador ter sido readmitido no elenco do United depois de um período de afastamento, o caso ainda não foi encerrado, diferentemente do que muitos pensam, e segue nos trâmites normais da justiça. Ou seja, ele pode ser tanto inocentado como também realmente culpado. É óbvio que há uma brecha de esperança para que ele seja inocentado, diferentemente do caso Dani Alves, que já foi dada a sentença e comprovadamente, visto que o ex-lateral da seleção brasileira foi o culpado. Só que no caso do Anthony ainda há possibilidades, e como está nos trâmites judiciais, tudo pode acontecer. Mas não entrando agora nesse mérito, nesse lado da questão, falando apenas de futebol a princípio, a fase do Anthony realmente é muito feia. Portais liderados por torcedores do próprio clube, ou seja, do próprio Manchester United, torcedores Red Devils fanáticos, chegaram a afirmar que ele é a pior contratação da história. Veja bem, da história do clube, em questão de termos, de custo-benefício, de decepção, de flop e de todos os fatores. Hoje, Anthony não é nem sombra do que foi no Ajax. Há um abismo de diferença entre a Eredivisie e a Premier League, seja em questão técnica, intensidade e, obviamente, de investimento. No entanto, nada justifica o tanto que Anthony não é nem sombra daquele grande jogador que foi no futebol holandês. Nas 2 temporadas pelo gigante de Amsterdã, o Ajax, depois de sair do São Paulo, o atacante somou 46 participações em gols, 25 gols, nenhum de pênalti e 21 assistências em 82 jogos, o que significa que a cada 2 partidas ele se envolvia em um tento, ou seja, em um gol. Ele tinha um impacto muito claro na forma de jogar como protagonista do Ajax, sempre bem aberto pelo lado direito. No 4-3-3 o Ten Hag tinha repertório para levar para o fundo para cruzar, mas também para cortar para dentro e finalizar. Na última Eredivisie completa disputada por Anthony, somou média de mais de 3 chutes por jogo, enquanto hoje no United tem menos do que 1. Ainda em 21-22, Anthony tinha um número absurdo de 0,64 gol ou assistência esperada, ou seja, XG por 90 minutos, segundo o Opta. Ten Hag viu isso de perto e sabe o potencial do jogador. Ele destacou o poder decisivo do ponta e o que pode ser, se der a volta por cima, apresentar no United. A eficácia dele e o produto final dele foi muito alto no Ajax, também na Liga dos Campeões. O seu nível era muito elevado, então eu tenho certeza que ele é capaz de fazer isso trazendo ações-chave, passe-chave, cruzamentos, finalizações. Seu produto final no Ajax foi muito alto, ele deveria retomar a esses níveis. Quando começou lá de baixo do São Paulo e assim surpreendeu não somente o cenário nacional com sua versatilidade, parece realmente estar num profundo calvário, uma crise sem fim que perdura cada vez mais a vida do jogador que vem sendo tanto esquecido no United como também esquecido na própria seleção brasileira. Chegou até a ser especulado a fazer uma troca com o próprio Gabigol, em que ele iria pro Flamengo e o Gabi pro United, mas o rumor é tão infindado, ou seja, tão sem nenhuma lógica, sem nenhum fundamento, que não há nem o que pensar se isso realmente pode acontecer ou não. Mas o que sabemos é que Anthony precisa o quanto antes recuperar a sua confiança para tentar ainda dar a volta por cima em um esporte que antes o sorria, mas que agora está o fazendo passar um momento cinzento e muito difícil. Mas e você? Você sempre achou que o Anthony era e é um grande jogador? Você acha na verdade que inflamaram o passe dele? Ou que na realidade ele segue sendo muito importante para o clube? Anthony merece uma segunda chance no Manchester United? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefute, obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos vocês e eu vejo todos no próximo vídeo. Valeu! 5 minutos desse primeiro tempo. Olha, arremesso na área pro Pablo. Pablo domina, rolou pra trás pra Anthony! Gol! อีริกเซนเห็นบรูโน่ขยับนะครับบอลปริ้นมาหาทางแอนโทนีเอาลงคุยได้แอนโทนีเจาะเราซัดปั่นโค้งโอ้โหสุดสวยครับตีไข่แตกเลยของทางแอนโทนีโอ้โหเนี่ยครับต้องมีประตูเป็นแรงกระตุ้นขึ้นมาบ้าง